Abra sua Bíblia, Efésios capítulo 2. Nós vamos retomar o estudo dessa epístola. Nós leremos do verso 11 ao 22. Porém, lembrando aos irmãos que no último encontro nosso nós vimos do 11 ao 13. Então, hoje vamos retomar do 14 ao 18. Esta porção foi dividida em 3 unidades menores. No dia de hoje vamos falar sobre Cristo é a nossa paz. Vou ler todo o texto e depois focaremos nessa porção do verso 14 a 18. Antes de lermos, oremos ao Senhor. Deus bondoso, queremos te agradecer por termos a tua palavra em nossas mãos. Agradecer ao Senhor o Espírito, porque tem agido em nós e nos conduzido ao aprendizado da tua palavra. E mais do que isso, a transformação que o Senhor mesmo opera através da tua palavra em nossa vida. Agora que isso se dê mais uma vez, para a glória do Senhor, para a edificação da igreja e salvação dos perdidos, na medida em que nos tornemos proclamadores destas verdades. Ajuda-nos, ó Deus, ilumina-nos. Nós te pedimos tudo isso em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém. Meus irmãos, é evidente, à luz da Escritura, que um dos atributos da igreja do Senhor é a unidade. E a gente bem sabe que esta unidade não é algo fácil. Na verdade, após a queda, se tornou para o homem impossível. Ou há uma intervenção divina, ou não temos como viver harmoniosamente uns com os outros. E isso se dá, logicamente, na igreja, mas também fora, como expressão da graça comum, trazendo um certo nível de paz entre os homens. Não a paz que excede todo entendimento, porque esta somente a igreja experimenta. Mas nós também sabemos, irmãos, que a igreja ela é heterogênea. Ela não é formada de um só povo, e ainda que fosse, teríamos confusão no meio deste povo. Fato é que a leitura do livro de Juízes mostrará isso, que o povo de Israel, uma vez que pecou, trouxe sobre si mesmo grande condenação, e houve tribos que mataram umas às outras, como você lê em Juízes capítulo 20 e 21. Mas, irmãos, se o apóstolo Paulo está sendo usado por Deus para falar desta unidade que a igreja deveria experimentar, desta paz que excede todo entendimento, como foi que isto se deu? Como é que pessoas que eram irreconciliáveis, que não tinham capacidade em si mesmas para trazer paz, para viver em harmonia e unidade, conseguiram fazer isso? Houve alguma coisa nelas para a promoção disso? Quem trouxe? E é exatamente isso que nós vemos nesse texto de Efésios capítulo 2, versos de número 14 a 18. Porque é exatamente nesta porção que o apóstolo Paulo vai dizer como que esta igreja
pôde experimentar paz. Paz que não veio dela mesma, mas daquele que é a nossa paz, o Senhor Jesus Cristo. Portanto, a partir do verso de número 14 até o 18, eu quero apresentar aqui 5 características que comprovam que Cristo é a nossa paz e Ele, com o seu ministério, trouxe para a igreja esta paz. A primeira coisa, portanto, é a identidade daquele que é a nossa paz. Veja comigo, verso de número 14, que ele começa dizendo, porque Ele é a nossa paz. E certamente a pergunta que você fará ao ler esse texto é, quem é a nossa paz? Para isso é necessário que você leia o verso de número 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. O apóstolo Paulo usa 2 palavrinhas aí, Cristo Jesus, que remontam àquele aspecto importante neste estabelecimento de paz e a identidade daquele que promove essa paz, que é o Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que esses 2 nomes, Cristo e Jesus, remetem a ungido e Salvador. Foi Ele, o ungido de Deus, o Salvador do mundo, que proporcionou a nossa paz. Por quê? Porque Ele é a nossa paz. É interessante observar que quando isto é dito, é natural percebermos o seguinte: você tem alguém que pode promover a paz. Nesse sentido, nós temos esta capacidade dada pelo Senhor, quando Ele nos chama de pacificadores. Lembra lá de Mateus capítulo 5? Bem-aventurados os pacificadores. Mas no nosso caso, nós podemos ser agentes divinos nessa pacificação, mas nós não temos paz em nós mesmos, diferente do Senhor Jesus Cristo. O que faz de Cristo ser a nossa paz é exatamente o fato dele ser divino. O Deus Todo-Poderoso, o ungido de Deus, aquele que veio nos salvar, Ele mesmo tornou-se paz e fez-se paz. De tal maneira que Paulo inicia o verso 14 dizendo, Ele é a nossa paz. Nesse sentido, Ele é um ente divino, um ser divino, é Deus de Deus, luz de luz, Ele é o Filho de Deus, Ele é o ungido de Deus, Ele é o Salvador do mundo, Ele é aquele único que por meio da sua cruz, sua morte, trouxe paz aos homens. Abra sua Bíblia, por favor, na epístola, né, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 5. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Eu vou ler a partir do verso de número 18. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, verso de número 18. Observe. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de quem? De Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Veja, Deus fez paz por meio de Cristo, e deu um ministério a Paulo, onde através de Cristo ele promovia o ministério da reconciliação. Então Paulo não tem paz em si mesmo. Quem é que tem? Aquele que é a nossa paz e que por meio dele pode trazer paz nos relacionamentos. Qual é a palavra que expressa isso aqui? Reconciliar. Então aqueles que estavam em guerra, agora foram reconciliados. Por meio de quem? Por meio daquele que é a nossa paz. Como ele fez isso? Na sua cruz. Então, quando você lê esse texto aqui de 2 Coríntios 5, diz assim, verso 20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então, não é sem razão que o apóstolo Paulo, em Efésios 2,14, diz, porque ele é o quê? A nossa
paz. Se você quer ter paz com Deus, você precisa daquele que é a nossa paz. Quem é Ele? Jesus Cristo. A segunda coisa que esse texto nos mostra, irmãos, é a missão daquele que é a nossa paz. Observe comigo agora, por favor, a continuidade do verso 14. Ele diz, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo o quê? Paz. Qual é a missão, então, que esse texto nos mostra de Cristo? A primeira coisa que este que é o nosso pacificador, não é? A nossa paz, é que ele de ambos fez um. Observe bem isso aqui, irmãos. Quem são esses ambos? O apóstolo Paulo está falando aqui num contexto mais próximo de duas coisas. Primeiro, na relação quê? Vertical. Somos um com Deus em Cristo. União mística. Mas tem um outro aspecto na relação quê? Horizontal. Que é a união que estes, judeus e gentios, tiveram por meio de Cristo. Então você pode olhar aqui esta situação nessa dupla perspectiva. Nós agora nos tornamos um com Deus por meio de Jesus Cristo. Veja, eu não estou dizendo que você se tornou divino, tá? Eu estou falando da união mística, um só corpo com Ele. E também agora somos um, diria o apóstolo Paulo, para aqueles judeus, no sentido de que agora por meio de Cristo eles estão unidos também a quem? Aos gentios. Então qual foi a missão primária do pacificador? Fazer de ambos um. Quem? Deus comigo, por meio de Cristo, e eu com os judeus ou com os gentios, dependendo da perspectiva aí em que você olhe. Então esse pacificador veio promover o quê? União. O pacificador veio promover o quê? União. Entre quem? Entre aqueles que estavam separados. Então, o que eu e você temos que perceber? Que se estamos dentro do corpo de Cristo, portanto, estamos em união com Deus e com os nossos irmãos, isto se deu tão somente pelo ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, que de ambos fez o quê? Um. Agora, como é que ele operou isso? Como é que ele fez nos um? Observe comigo. Primeiro, ele derrubou a parede de separação que estava no meio. Qual era? A inimizade. Aqui é um aspecto contextual bem específico, que era a inimizade declarada entre judeus e gentios, que não começou aqui. Desde o Antigo Testamento, quando você viu ali o repovoamento do Reino do Norte, onde o Império Assírio trazia povos de outras nações para a terra, a partir dali já criou entre estes povos o quê? Uma confusão. Tanto é que quando você vai ler João capítulo 4, por favor, abra sua Bíblia aí, você vai perceber que aquela mulher que está ali à beira do poço conversando com o Senhor Jesus Cristo, ela aponta para este aspecto de falta de união entre os povos. João capítulo 4. Quando, pois, o Senhor veio a saber, vou ler o verso 1, tá? Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se para outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria, capital do reino do norte. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicá, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, observe bem aqui a inimizade, tá? Pela fala dela. Como sendo tu judeu,
pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com quem? Com samaritanos. Eu não estou dizendo que gregos são samaritanos, eu estou mostrando a você a inimizade que já existia entre judeus e gentios. Ok, irmãos? Então, quando o apóstolo Paulo diz lá que havia derribado Cristo o muro da separação e inimizade, é nesse sentido. Aquela inimizade que outrora existia entre judeus e gentios, agora pelo ministério de Cristo foi derrubado o quê? Este muro. Interessante que a linguagem utilizada pelo apóstolo Paulo para muro, ela reflete bem, ou parede, né? O que há quando nós temos algum tipo de reserva com alguma pessoa. Você não vê um muro físico, mas existe uma barreira invisível, porém real, que impede você de transpor até a pessoa e ela vir até você. Como foi que Cristo fez para derrubar isso? Por meio da sua cruz. O seu ministério de pacificação. A obra maravilhosa que ele realizou. Então ele quebrou essa separação entre judeus e gentios. Ok? Então, ele fez primeiro, derrubando a separação, esse muro de separação. Depois, verso 15. Ele aboliu, na sua carne, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo o quê? A paz. Observe bem, primeiro ele derribou o muro, depois ele aboliu o quê? Essas ordenanças. Por quê? Vocês sabem que os judeus tinham um conjunto de ordenanças que fazia esse povo diferente dos gentios. E uma vez que Cristo vem e cumpre todas essas coisas, elas já não mais se tornam separação cultural entre um povo e outro. Porque agora, na dispensação do Evangelho, o culto é simples e já não se faz mais obrigação da observância de tais preceitos. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 2, por favor. Veja o que o apóstolo Paulo diz a esses irmãos em Colossos sobre a questão das ordenanças. Verso de número 16 do capítulo 2. Vou ler a partir daí. Então, Cristo aboliu a inimizade, não foi? Como foi que ele fez primeiro? Derrubou o muro. E depois ele fez o quê? Pôs fim a essas ordenanças. Não tem mais separação por conta delas. Agora no Evangelho tudo é mais simples. A prova está aqui, verso 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festas, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isto tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça hábito contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuados sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesse no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Está vendo? Não manuseie isto. Não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas de homens, pois todas estas coisas com o uso se destrói. Tais coisas com efeito têm aparência e sabedoria como culto de si mesmo e de falsa humildade, de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra o quê? A sensualidade. Então, quando Cristo veio, não só esses mandamentos judaicos, mas todos os outros ritos foram abolidos. Ele estabeleceu uma adoração a Ele simples. Muito simples. O que é? O culto, com oração, pregação da palavra, ministração dos sacramentos. Acabou. Não tem mais bode, não tem mais boi, não tem mais incenso, nada disso. Culto simples. Unificou. Tanto é, deveria ser assim, né? Que você cultua aqui, deveria em outra igreja chegar lá o quê? Ter o culto igual. Uma uniformidade. Nem sempre acontece, tá, irmãos? Mas deveria ser assim. Pelo menos no que diz respeito ao quê? Aos elementos de culto. Porque aí a gente vai entender,
Não importa se eu cultuar aqui, cultuar acolá, é o mesmo culto. O mesmo Deus sendo adorado. Os mesmos elementos. E isso faz o quê? Gera unidade. Então Paulo diz, olha, Cristo veio, trouxe unidade, derrubou o muro da separação e aboliu as ordenanças. Então agora não há mais dificuldade de vocês se unirem para adorar o Senhor, para servirem juntos a Deus. Ok? Então, a missão do pacificador qual foi? Unir o seu povo. Duas coisas que ele fez para isso: derrubou a parede de separação e aboliu na sua carne a lei dos mandamentos. Interessante, e aqui está a terceira coisa. Qual foi o meio que Deus usou, Cristo, para abolir estas coisas e derrubar? Aqui está. Por favor, veja comigo o verso 15. Ele aboliu, agora aqui é um ponto importante, na sua carne. Preste bem atenção nisso. Qual foi o meio que Deus usou para trazer paz? A sua própria vida. Quando eu li esse texto, eu fiquei pensando na porção de 1 Coríntios capítulo 6. Quando Paulo está tratando de uma confusão ali na igreja, aí ele diz assim, será que não há um sábio entre vós e tal, para julgar essas coisas? Ele diz, vocês não poderiam sofrer o dano? Lembram disso? Se não ler, abre aí que você vai ver. De onde é que Paulo tirou essa ideia de sofrer dano? Será que Paulo era tão bonzinho assim, para dizer, olha, eu sou bonzinho, eu dou a mim mesmo? Não, meu filho. O padrão de aferição, de sofrer dano, está em quem? No próprio Cristo. Sabe o que foi que ele teve que fazer para trazer paz? Dar a si mesmo. Na sua carne. Foi na cruz que ele trouxe paz. Foi ali que ele estava reconciliando. Por isso eu tenho que ter essa mesma perspectiva hoje, que o meio utilizado por Deus para pacificar foi dar a vida do seu próprio filho. Foi por meio da sua carne. E aqui tem uma coisa interessante, que a gente experimentou domingo. Na hora que a gente estava ali unido na ceia, né? Lembra dos dois elementos da ceia? Pão. E o outro é o quê? Vinho. No elemento da ceia você toma e diz, tomai e comer, isto é o meu corpo, carne. Tomai e comer, isto é o meu, e beber, tomai, isto é o meu sangue. Então o que eu estou dizendo ali naquele momento? É por meio deste corpo, desta carne, que eu tenho unidade com você. É por meio deste sangue que foi derramado, que os meus pecados foram perdoados. Remissão de pecados. Isso é muito profundo, irmãos. Não é um ato simples. Está recheado de significado espiritual, de sentido espiritual. Foi pela carne dele que nós fomos unidos. Mas às vezes a gente não entende isso. Então o pacificador é Cristo. A missão é de ambos fazer um, e o meio que ele usa foi o quê? Sua carne. Quarta questão, penúltima. Qual foi, então, o efeito da obra do pacificador? Vejamos agora, por favor, a partir do verso 15. Para que dos dois, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo o quê? A paz. E reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela o quê? A inimizade. Então vamos lá. Qual foi o efeito da morte de Cristo? Produziu paz. Essa paz trouxe o quê? União. Entre quem? Deus e o homem com Deus, nessa relação, e do homem com outro homem dentro da unidade que há na igreja, como atributo da igreja. Paulo expressa isso de que maneira?
fazendo em si mesmo um novo homem. Que novo homem é esse, irmãos? Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás. Perdoou. Abram a Bíblia aí em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, de novo. 2 Coríntios 5, 17. Eu vou ler o 16 e vocês leem o 17. Combinado? Diz assim, ó. Assim que nós daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. E assim... Ó, dos dois criassem em si um novo homem. Um novo homem em que sentido? Recriado segundo a imagem de Deus. Nova criatura. A inimizade ficou para trás. Não há mais inimizade. Nem entre Deus e o seu povo, e nem no meio do seu povo. Entendeu isso aqui? Segunda parte. E reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus. Agora ele pegou todo mundo e ajuntou com quem? Com Deus. União com Deus. Então nós temos união uns com os outros e união com quem? Com Deus. Agora pare para pensar na implicação disso. Se essa união é verdadeira, ela existe. Todas as vezes que eu estou em uma demanda com o próximo, quebrando a unidade, qual deveria ser o aspecto da minha união que eu deveria observar? Só com o próximo ou com Deus? Vou repetir. Se eu estou de forma diferente. Se eu estou com um problema com meu irmão, é só com ele que eu tenho um problema? Ou tenho um problema com ele e com o outro também? Pensa. Com os dois, meu filho. Porque é um só corpo. Eu já disse a vocês que uma vez eu quebrei esse dedo mínimo, né? Deu uma topada na cama. Foi o dedinho. Mas afetou o corpo todo. Não foi só o pé. Doía tudo. Todas as vezes que eu tenho uma demanda com meu irmão, isso vai afetar a igreja. E antes já afetou seu relacionamento com Deus. Vocês estão entendendo isso? Por quê, irmão? Porque o vínculo que nós temos é tão forte, porque é a cruz de Cristo, que não tem como você desvincular um do outro, uma vez que esse vínculo foi estabelecido. De maneira que ele diz, já te passo, e reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela o quê? A inimizade. Então é inconcebível inimizade entre crentes. Isso não retrata a amizade que dizemos ter com Deus por meio de Cristo. Ficou claro, irmãos? Você ia dizer alguma coisa, irmão? Também isto atrapalha tudo. Então qual é o efeito? Unidade e comunhão. Anota aí. Qual é o efeito da obra do pacificador? Ele gera o quê? Unidade e comunhão. Comunhão. Quebrou a unidade, quebra a comunhão. Quebrou a comunhão, quebra o quê? A unidade. São faces da mesma
moeda. Mesma moeda. Quinto e último. Então, o que foi que nós vimos? A identidade, a missão, o meio, a obra e agora o método. Como foi que ele fez isso? Quando eu me refiro ao método, eu não estou me referindo ao meio utilizado, porque o meio foi o qual? A cruz. Eu estou falando do método que tornou isso conhecido. Como que as pessoas tiveram ciência deste modus operandi do Senhor? Da forma dele de trazer paz? Aí agora veja comigo, verso de número 17. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, gentios, e paz também aos que estavam perto, judeus. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Então, qual foi o método? A palavrinha está aí clara. Evangelização. Então, se você quer que o mundo viva em paz, a paz que vem do Senhor, o que você tem que fazer? Evangelizar. Então, qual é a minha atitude como um pacificador? Mateus 5. É ser um evangelista. É falar daquele que produz a verdadeira unidade e reconciliação, que é quem? Jesus Cristo. Porque foi isso que ele fez, desde os tempos antigos. O evangelho já era pregado lá com os nossos patriarcas, e continuou sendo, por meio daqueles símbolos, por meio do culto, o sacrifício, as festas, o evangelho sendo pregado. Agora que Cristo veio, a maneira mais simples, como? Pelo anúncio da palavra, pelos sacramentos. Não é à toa que Paulo diz que a ceia é uma poderosa pregação do evangelho, catanguélio, como ele chama, né? Uma poderosa pregação do evangelho. Então, agora na nova aliança, você tem estes meios deixados pelo Senhor. E o método por excelência qual é? A pregação da palavra de Deus. Por favor, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1. Esse texto, e é o último que eu vou citar, fala-nos sobre isso. Quando Paulo foi falar de unidade, verso 17. 1 Coríntios 1, 17. Olha bem. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o quê? O evangelho. Não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Foi na carne dele, morto ali na cruz, que trouxe unidade. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louco a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura de quê? Da pregação. Então, qual é o método que Deus usa para fazer com que a paz seja conhecida e alcance outros corações? A pregação. Onde, por meio dela, segundo a ação do Espírito, o homem é reconciliado com Deus e uns com os outros. Ok? Eu quero encerrar dando um exemplo. Os irmãos sabem que eu fui militar um tempo, né? E algumas pessoas diziam que eu era meio Caxias lá. E era mesmo. E aí, quando eu saí do seminário, que eu voltei para a feira de Santana, eu cheguei um dia lá na igreja, estava pregando, e aí um membro da igreja convidou um amigo para ir. E esse amigo era soldado, da época que eu era militar. Quando ele chegou lá, que olhou e me viu pregando, aí comentou com o outro: este miserável. Eu não ouvi, ele me disse depois. Pois é, ele entrou, ficou, foi convertido, não na minha pregação, logicamente. A esposa também foi, depois a filhinha também, hoje a moça.
E antes de vir para Teresina, 2008, portanto 2007, ali final, nós fomos, eu e Sinara já casados, a casa dele visitá-los. E eles fizeram ali uma recepção para nós, Oliveira, o nome dele. Nos recebeu e comemos em paz. E eu fiquei lembrando, é isso que o Evangelho faz. Ele reconcilia, porque Cristo é a nossa paz. Irmãos, se nós não crermos nestas coisas, teremos grande dificuldade para vivermos como crente nesse mundo de guerra. Paulo chama esses irmãos e diz, olha meus filhos, vocês viviam uma briga secular, não é? Muitos anos. Mas Cristo veio para trazer paz. Ele aboliu, derrubou o muro, aboliu as ordenanças, por causa da carne dele, na carne dele ele fez isso. E evangelizou paz. De maneira que a minha consciência agora vive tranquila, em paz, porque fui justificado, né? Perdoado com Deus, e posso ter paz com os homens. Aí alguém diria, mas pastor, mas se a pessoa não quiser? Aí Deus explica, no que depender de vós, faça o quê? Com todos os homens. Não importa o que ele faça, depender de você, faça a sua parte. Aí você vai entender realmente, na prática, o que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que nos traz o quê? Paz. Não é fácil, não é rápido, mas é isso que Deus requer de cada um de nós. Que Deus nos ajude a termos paz com Ele e a vivermos nesta paz. Vamos ficar de pé, vamos orar? Senhor Deus, quando olhamos para aquilo que o Senhor fez por nós em Jesus Cristo, ó Deus, quão maravilhoso é o Senhor, quão poderoso, ao ponto, ó Deus, de reconciliar aqueles que eram irreconciliáveis. E nós te agradecemos porque tomamos ciência de que o preço disto foi a vida do teu filho unigênito. O Senhor sabe o que é sofrer dano. Nós não. Mas queremos aprender de Ti e viver para o Senhor. Por isso ajuda-nos, Pai, a olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, sem desviar o nosso olhar, para que possamos progredir firmes, a passos largos de santidade. Perdoa-nos quando somos promotores da guerra e não da paz. Perdoa-nos quando não queremos viver segundo este santo padrão. Mas ao mesmo tempo ajuda-nos para que, ó Deus, nos encaminhemos segundo este santo padrão. Leva-nos também em paz para casa, ó Deus. Livra-nos de todo o mal. Dá-nos a graça de um descanso, um sono reparador e um restante de semana debaixo do teu santo e paternal cuidado. Nós te pedimos tudo isso, Senhor, certos do cuidado do Senhor conosco. E o fazemos em nome de Cristo, Senhor e Salvador nosso, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e o consolo do Espírito Santo seja conosco e com todo o povo de Deus que se espalha por toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém.